Meus caros, vivam! Hoje será um dia histórico, porque em princípio será o dia em que o governo cai. O governo de Luís Montenegro terá hoje o seu último dia, uma vez que a moção de confiança não será aprovada na Assembleia da República, será chumbada e isso implica imediatamente a queda do governo. Mas não é sobre isso que vos venho falar-vos das sondagens que andam aí um pouco por todas as televisões. Toda a gente fala nestas sondagens, agora até já há 2 ou 3, nem sei quantas, mas vamos analisar esta que foi a que me chamou mais a atenção, que já saiu ontem. A sondagem sobre aquilo que os portugueses, recordem que portugueses somos 10 milhões, aquilo que os 400 portugueses inquiridos em 10 milhões responderam às sondagens que aqui da Pitagórica. E já agora quero também explicar-vos que a Pitagórica, o ano passado, exatamente por esta altura, há 1 ano e umas semanas ou 2, também lançavam sondagens, como agora. E todas as semanas aquilo evoluía todos os dias. Eles chamam isto até uma coisa que não é uma sondagem, chamam isto um barómetro, uma coisa assim do género. Inventaram isto, porque sondagem realmente isto não é. Mas será um barómetro. Até podem telefonar para as pessoas a dizer qual é a sua opinião, que também serve para sondagens. Isto agora já está tudo à balda. Com 400 pessoas já se faz uma sondagem para 10 milhões e, com uma amostra tudo menos significativa, porque para isso era preciso saber para quantas pessoas vamos ligar no norte, no centro, no sul, quantas do sexo masculino, quantas do sexo feminino, quantas com idades entre os 20 e os 25, 25, 30, 30 por aí afora, e tudo dentro de um bolo representativo do nosso país, coisa que não é feito, é à balda. E, portanto, sendo à balda, só com 400 pessoas inquiridas, isto dá um resultado qualquer, tanto faz. Rigor científico é bola. Mas o ano passado, esta mesma Pitagórica dizia que nós íamos ter 11% a uma semana das eleições. Tivemos 18, qualquer coisa. Portanto, só para perceberem o rigor destas coisas. Mas fazem disto ciência, fazem desta brincadeira uma ciência e as pessoas comem isto como se fosse verdade. Claro que depois percebem que os resultados são todos errados. Mas enquanto percebem e não percebem, o trabalho está feito, a missão está cumprida, que é desanimar a direita e animar a esquerda ou vice-versa. A direita é sempre desanimada, não quer animada. Pode ser mais animar o PSD ou animar o PS. Isso é o que lhes interessa a eles. Desanimando sempre a verdadeira direita, que é o Chega. Mas vamos ver. Tudo indica que vamos mesmo ter eleições, apesar de os portugueses não o quererem. É a conclusão da sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF. Entre os inquiridos, perante a pergunta concorda com eleições antecipadas já, a resposta é bastante clara. Não escolhem 70% dos inquiridos, apenas 25% dizem que sim, que o melhor era eleições já. Quando a Para lá. Portanto, 70% dizem que não querem eleições nenhumas e 25% quereriam. Pronto, 70% dos portugueses, são 7 milhões, não querem eleições nenhumas. Fixem este valor, porque isto é importante para o futuro. A pergunta foi se o PS fez bem em chumbar a moção de censura do Partido Comunista. A resposta foi esta, sim. Concordam com aquilo que foi a decisão do PS de chumbar essa moção de censura. Apenas 20% dizem que não, que essa opção de Pedro Nuno Santos não foi a mais correta. Isto faz algum sentido, embora a legenda ali não esteja correta, faz algum sentido porque se realmente não querem eleições, e se a maioria, 70 e tal por cento, concorda com o chumbo da moção de censura, quer dizer que preferem que o governo continue. Portanto, até aqui a coisa não está mal. Sigamos. Pois, quanto à avaliação que fazem da ação do Primeiro-Ministro em todo este caso da Spinum Viva, que acabou por resultar na crise política. Os portugueses consideram que as explicações do Primeiro-Ministro não foram suficientes e há aqui um acréscimo em relação à semana anterior, porque na semana anterior 44% entendiam que as explicações não eram suficientes. Ora, nesta última sondagem já são 59% dos inquiridos os que acham que Luís Montenegro não deu as explicações necessárias. Então, mas como é que é possível? Mas mesmo assim não querem eleições. Quer dizer, a maioria das pessoas acha que ele não deu as explicações necessárias. E mesmo assim não querem eleições, ok? Faz todo sentido, não faz? É mesmo coerente.
Antes tínhamos feito exatamente a mesma pergunta e percebíamos que as coisas aqui estavam bastante equilibradas. 44% diziam que não, 41% diziam que sim. Agora o fosso é bastante maior quanto ao nível das explicações dadas por Luís Montenegro. Mas, mesmo assim, não querem eleições. Não esqueçam, não querem eleições. Depois estão mais ou menos divididos sobre se o Primeiro-Ministro cometeu ou não um crime ou até uma falha ética. A pergunta é esta: 39% concordam que o Primeiro-Ministro não cometeu um crime nem uma falha ética, 43% discordam dessa afirmação. Portanto, é clara esta divisão em relação àquilo que foi a atuação do Primeiro-Ministro neste caso. Isso pode... Mas mesmo assim não querem eleições. Ok? A maioria acha que o Primeiro-Ministro cometeu um erro, um crime, uma falha étnica, uma coisa qualquer. Mas, mesmo assim, não querem eleições. Faz todo sentido, não faz? Está ótimo. Pode explicar a resposta à próxima pergunta. Se sempre houver eleições antecipadas, Luís Montenegro tem legitimidade para se recandidatar? Ele ontem, na entrevista à TV e CNN Portugal, disse que sim, que será o candidato do PSD, ou seja, vai recandidatar-se. Perante esta pergunta, 40% dizem que sim, mas 55% entendem que Luís Montenegro não tem legitimidade para se recandidatar às eleições legislativas e também... Como é que pode ser, então, se eles não querem eleições? Se os portugueses querem... Recordem o primeiro quadro desta sondagem. Os portugueses querem manter o governo conforme está, para já, pelo menos, não é? Não querem eleições. Foi o primeiro quadro. E agora, no caso de haver eleições, não querem o Montenegro como primeiro-ministro. Então, mas foram os mesmos que disseram que não queriam eleições, portanto, queriam o Montenegro como primeiro-ministro. Não queriam que a moção de hoje fosse chumbada, como parece que vai ser. Então, os portugueses, maioritariamente, querem que o governo continue. Não querem eleições. E os mesmos portugueses, maioritariamente, afinal, querem que não seja o primeiro-ministro, que é hoje, no caso de haver eleições. Ora, acham que isto cabe na cabeça de alguém? Não. Só se os portugueses fossem doidinhos, ou então quem faz esta sondagem, ou seja, eu inclino mais para esta segunda possibilidade, porque os portugueses não são assim tão loucos. E também não foram os portugueses quem foram questionados. Foram 400 portugueses em 10 milhões. Portanto, vejam as respostas destas sondagens. Cada resposta num quadro contradiz a resposta no anterior. Só os primeiros dois quadros é que estavam de acordo. Os primeiros dois. Todos os outros estão contrários, não é? A indicação da sondagem é oposta aos primeiros quadros. Como é que é possível? É o mesmo que se diga, o Ronaldo é o melhor jogador do mundo? É. E o Ronaldo é o melhor jogador de Portugal? Isso não. Isto é do mais absurdo que há. Isto é do mais absurdo que há. Ontem dizia o Pedro Nuno Maserati que o principal e único responsável pela crise era Montenegro. O principal e único. Principal é quando há vários. E há um principal e os outros são secundários. Quando há único, não se pode dizer principal e único. Pedro Nuno, tu queres ser primeiro-ministro e não sabes falar a língua. Principal e único é uma repetição. Se é único, obviamente que tem que ser principal, pá. Qual é a tua, meu? Tens que voltar para a escola. E olha, e hoje garanto que não chumbas, porque hoje o maior calino de todos os estudantes não chumbam. Nem é preciso pôr os pés nas aulas. Portanto, hoje tu passas, não chumbas, de certeza absoluta. Podes voltar para a escola. Pedro Nuno Maserati. Depois ao cargo de Primeiro-Ministro. Estas conclusões resultam de duas sondagens feitas pela Pitagórica para a TV, CNN Portugal, TSF e JN. A primeira foi feita entre os dias 23 e 27 de fevereiro, com uma amostra de 400 entrevistas telefónicas. 400 entrevistas telefónicas. 400 entrevistas telefónicas. Nem sabem para quem é que ligam. 400. Margem de erro de mais ou menos 5%, nível de confiança de 95,5%. Mas isso são eles que dizem, isso não está demonstrado em lado nenhum, têm que mostrar a fórmula. E isso ainda seria ao menos, mas nem isso mostram. Portanto, eles dizem o que lhes apetecer, dizem assim, fizemos 400 chamadas, se calhar só fizeram 20 ou 25, sei lá. Fizemos 400 chamadas e a margem de erro é 5% e a confiança é 95%. Porque eles querem, porque isso não está demonstrado em lado nenhum. Isso tem que ser demonstrado na ficha técnica também. Mostrem lá a fórmula, pá.
Segundo a sondagem, feita entre os dias 3 e 6 de março, a amostra é de 625 entrevistas, a margem de erro é de mais ou menos 4% para um nível de confiança de 95,5%. Porquê é que a margem de erro baixou de 5 para 4? Nós é que decidimos, quando fazemos uma sondagem, qual é a margem de erro. Não são os resultados que nos dão a margem de erro. Nós, para determinarmos o tamanho da amostra, temos que primeiro decidir qual vai ser a margem de erro. É ao contrário. Estes tipos são os bandidos. Estes tipos não sabem a matemática do 9º ano. É ao contrário. Nós é que decidimos, antes de começar o estudo, qual é a margem de erro que nós queremos, qual é o intervalo de confiança que queremos, para sabermos, através das fórmulas que nos são dadas, para sabermos qual é o tamanho da amostra. Mas atenção que isso é só o tamanho. Depois falta determinar, que isso é um trabalho muito mais complexo, determinar a representatividade. Porque eu não posso fazer 400 chamadas para 400 velhinhas numa aldeia do Norte. Também não há 400 velhinhas na aldeia do Norte. Percebem? Tenho que fazer chamadas para jovens, de várias idades, adultos já a correr para a segunda idade, para a terceira idade, e X% de homens, X% de mulheres, e conforme o sítio geográfico onde se encontram, fazer X chamadas para a Guarda, Y para Castelo Branco, Z para o Algarve, W para o Minho, de acordo com a densidade populacional de cada região. Isto demora anos a determinar. E está sempre a mudar, obviamente, né? As pessoas vão envelhecendo, outras vão morrendo, outras vão nascendo. Pronto, mas durante 1 ano ou 2 é mais ou menos estável. Isso demora anos. Não é fazer 400 chamadas à balda para responder o Zé dos Anzóis, ou um tipo qualquer que se calhar tem a mesma idade. Faço 10 chamadas para sítios diferentes, mas podem-me responder homens da mesma idade, por exemplo, ou mulheres da mesma idade, por exemplo. Isso não serve. Isso não dá representatividade nenhuma à amostra. É por isso que estas sondagens, ou barómetros, que eu já tenho medo de chamar sondagens, porque podiam levar assim uma rabecada como eu lhes estou a dar, estes barómetros, ou outra coisa qualquer que lhe queiram chamar, eu chamar-lhe um circo, por isso é que eles, portanto, mudam o nome, não podem ter qualquer valor técnico, qualquer valor científico. Isto é zero. Para já, a estatística também já não é uma ciência exata, é a única parte da matemática que não é uma ciência exata. Mas com este modo de proceder, fazendo 400 chamadas à baldas para quem atender, isto é que não pode ser. Eu acredito que perguntei a idade, mas não estou a ver que façam 10.000 chamadas até acertarem no público-alvo daquela localidade. Não acredito nisso. Bom, portanto, meus caros, é por isso que estas sondagens não valem nada e a prova está aqui. É que nos primeiros quadros indica-se um sentido de voto, que é não queremos eleições nenhumas, e a partir do terceiro quadro é ao contrário. Venham lá as eleições que quiserem, desde que aquele que nós não queremos que saia, o Luís Montenegro, a partir do terceiro quadro, deitá-lo fora. Deitamos esse tipo fora, nem sequer pode concorrer, que nem sequer concorra. Meus caros, as mesmas pessoas, porque estas perguntas são feitas às mesmas pessoas. Isto não é gozar com quem trabalha, isto é gozar com quem ainda perde tempo a ver televisão, que é cada vez menos o meu caso e, neste preciso momento, é cada vez menos o caso de todos os portugueses com 2 dedos de testa. Vão lá insultar a inteligência de quem quiserem, seus badamecos.